Vamos fazer esse convite aí para ela. E aí começamos a falar um pouquinho desse tema aí, bem importante, principalmente que é o foco aí que ela trabalha muito bem. Boa noite, Diego, Cleiton, fisioterapeuta, também trabalha conosco aí com a quiropraxia. Logo será ele que vai estar aqui fazendo uma live com a gente. Diego, boa noite. Barroso. E a Luciana aí entrando, acenando pra gente. Deixa eu convidar ela aqui pra gente começar com a nossa live então. Cleiton, o som tá normal aí? Você tá ouvindo bem? Tá atrasado? Hello! Oi, Lu! Oi, Boa doutor. Oi, chefe. noite! Boa noite. Tudo bem? Tudo certo? Nessa noite fria aí, né? Sim! Bem agasalhado. Vamos começar a nossa live. O pessoal tá entrando aí, já temos 5 pessoas. Tava falando Legal. que a gente vai iniciar a nossa primeira live. Até falei que o Cleiton é o próximo aí, que a gente vai estar conversando também, né? Na verdade, a próxima é a Ignelza e depois vem o Cleiton. Vamos apresentar aí os fisioterapeutas que trabalham no Instituto de Fisioterapia e falar um pouquinho mais das nossas técnicas e do que a gente pode trazer de melhor aí para as pessoas que nos procuram, né? O Legal. áudio tá Ó, bom, Lu? hã? O áudio tá bom? Tá me escutando Tá, bem? tá ótimo. Entrou ali Perfeito. a Clarissa Prado, que é uma fisioterapeuta que trabalha lá com o pessoal de dança de Marília. Eu dei um curso ano passado lá em Bauru, ela fez meu curso e tá sempre aí junto com a gente faz uns trabalhos juntos, manda um feedback das alunas dela. É uma super Ótimo. bailarina, o marido dela também bailarina internacional. Obrigada, Clara, por estar aqui. Ó, a Tânia Mota também. Um beijo, Tânia, que saudade. Paloma aí também, nossa super secretária, nossa gravidinha. Ignelza, nossa próxima convidada aí também dessa live. Espera entrar um pouquinho mais o pessoal, a gente vai falando, né, Lu? Sim, obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz aí com abraçar a causa do Instituto, abraçar a clínica, né? Que é uma coisa que acho tão importante quando a gente está lá dentro, né? Colocar aí o Instituto de Fisioterapia de Foz em evidência. Com certeza. Esse é nosso propósito aí, ainda mais agora, esse ano, que é um ano excelente aí para nós, comemorando os 10 anos do Instituto de Fisioterapia, né? Que legal. Esse ano vamos tentar trazer mais algumas novidades aí para gente. Estamos caminhando para receber essas novidades aí, né? Mas uma delas é essa ideia da gente estar trocando essas figurinhas com os nossos profissionais que trabalham lá, né, no Instituto. E a primeira convidada foi você, né? Uma excelente fisioterapeuta que eu admiro muito seu trabalho, não só por estar na minha equipe, mas todo o trabalho que você já vinha realizando. O primeiro contato que eu tive, que eu soube mais de você, foi por um aluno, né, de dança e que começou a abrir um leque assim, mostrando um pouco mais o quão profissional bailarino ou ele entendendo mais do gesto da dança e tudo mais, ele consegue desenvolver, né? E aí das ideias do que a gente vai discutir aqui, conversar, na verdade, não discutir nessa live, é justamente o foco em fisioterapia e a dança, né? Como que isso tudo veio a casar aí, e hoje a gente tem a fisioterapia da dança, uma forma de serviço aí que a gente oferece também no Instituto, né? Então, vou me apresentar, né? Já temos aí 9 pessoas, vou me apresentar um pouco, daí eu deixo você se apresentar também, e aí a gente segue conversando um pouquinho, certo? Então, Certo. a Laércio aí entrando, a Raquel, mãe da Palominha também, Euri, um super amigo aí de São Paulo. Obrigado por estar presente aí com a gente. Bom, pessoal, então, para quem não me conhece, né, tem alguns convidados da Luciana aí também, sejam bem-vindos na live. Eu sou Fabrício Dias, sou fisioterapeuta,
formado há 7 anos, e há 3 anos eu estou à frente do Instituto de Fisioterapia de Foz do Iguaçu. Eu trabalho principalmente na área de reabilitação ortopédica, né? O meu foco maior é reabilitar joelho e quadril, né? Também tem uma demanda ali na questão postural, trabalhando com as palmilhas ortopédicas. Tenho a pós-graduação em coluna vertebral e faço parte hoje do clube de especialistas em joelho, pelo método Joelho em Evidência. E aí, por isso, um foco maior que eu venho trabalhando, né, no joelho e quadril, certo? E aí passa a bola para a Lu. Muito bem, meu nome é Luciana Bruschi, eu estou formada, não precisa falar quanto tempo. Um tempo bom aí. 5 anos só formada, mas eu trabalho com dança há 20 anos, na verdade, 2020, nós estamos há 23 anos já, eu trabalho com dança, fui bailarina, por 17 anos eu dei aula de dança. Boa noite, Samuca. O Samuca Samuel foi meu partner em 2005, quando eu dancei na Eliane Fetzer, lá em Curitiba. Então, eu fiz a parte de uma super profissional que hoje está super em evidência. Ela já foi para Joinville, enfim, já foi convidada, juradas. A minha trajetória com a dança é bem longa e um pouco triste. Também fiz uma hérnia na coluna com 23 anos, quando eu estava dançando na Espanha. Querido. Então, quando eu me machuquei na Espanha, eu achei que eu não ia conseguir dançar mais. Eu tinha tentado fazer faculdade de dança na época, eu fui muito novinha para Curitiba, acabei não conseguindo terminar por vários motivos, principalmente financeiro, enfim, eu estava sozinha. E aí, quando eu dancei, depois disso que eu fui para a Espanha, que eu me machuquei, eu já parei para pensar, eu falei, bom, a vida útil do bailarino, ela é curta, né? E quando eu voltei para o Brasil, eu fui nessa de dançar, de dar aula, e eu fui só me machucando. Aí eu ganhei também uma tendinite no tendão de Aquiles do pé esquerdo, e já minha performance foi caindo. Aí quando eu pensei no que mais que eu poderia fazer além de dar aula, porque prof de dança tem vários, prof de balé, de jazz contemporâneo tem vários, eles se formam, fazem aula, amam o que fazem. Eu queria fazer alguma coisa além disso, diferente. Não só passar técnica, mas como passar técnica com uma consciência corporal maior. Quando eu fiz a faculdade de físio, é aquela primeira entrada que a gente faz, né, tratamento. O fisioterapeuta vai tratar as lesões. Hoje o meu foco maior é trazer uma prevenção de lesão, trazer uma consciência corporal, não chego ao nível do educador físico, que trabalha parte muscular, enfim, com aparelhos. Eu trago um pouquinho antes disso, que é a parte mais da consciência corporal, da propriocepção, enfim, que a gente faz lá na clínica, para trazer essa consciência para o bailarino, encaixando a dança, o balé, principalmente, com os exercícios que a gente passa com a físio, que a físio nos traz aí todo esse arquivo, esse leque de intenções que a gente pode fazer. Eu só vejo que a tendência da físio com a dança só tem a crescer, porque é justamente essa proximidade que a gente tem com o bailarino, de falar, olha, eu fiz isso, eu sei disso, meu corpo sentiu isso e consegui passar isso através de exercícios que tragam essa consciência para o bailarino. É incrível ouvir o bailarino falar, nossa, prof, você me entende, nossa, doutora, você me entende. Isso é muito legal. É exatamente isso, né? Como eu coloquei ali no início, quando eu me deparei, hoje a gente trabalha, né, com alguns dançarinos, bailarinos daqui da cidade, né? E aí, quando eu me deparei com esse bailarino específico, né, quando ele me trouxe essa demanda por você ter trabalhado com ele, os gestos e tudo, isso, claro, somou muito. E assim, nós dois somos fisioterapeutas, entendemos da lesão, sabemos quais são as lesões, como são as lesões e como tratá-las. Porém, essa ideia da terapia, da fisioterapia da dança, né, você consegue, na verdade, trabalhar muito mais e recuperar para a evolução dele, né, dentro do que ele se compete a fazer, né? Sim, justamente. E até uma das coisas que eu tinha colocado aqui para te perguntar, para a gente iniciar, que você já começou a falar, mas como que é isso? Como é que funciona a fisioterapia da dança?
Tá. Não é tão complexo quando a gente está aqui dentro, né? Olha a Glorinha ali falando. Sim, saudade também, Glória. Beijão. Obrigada por estar aqui com a gente, Glorinha. Nossa, que legal. A Juliana Serve também, que é uma colega minha que fez, inclusive não comentei, né? Eu fiz mestrado em Portugal em fisioterapia esportiva e para aprofundar um pouquinho mais assim que eu me formei, eu já queria fazer o mestrado, já tinha essa mentalidade de formar e fazer o mestrado. E a Juliana Serve foi uma das minhas colegas lá no mestrado, uma gaúcha super querida. Célia Machado, a minha querida mãe, Olha claro, está aqui aí. com a gente. Obrigada, mãe. Obrigada, Ju. Obrigada, Glorinha. Bom, a físio da dança é o seguinte: quando o bailarino chega para mim, a maioria deles, né, não os que vêm com a lesão, a gente trata como uma forma ortopédica, como o próprio fisioterapeuta ortopédico, mas eu trago o enfoque e os exercícios como se eu quisesse trazer a funcionalidade para ele novamente, né? Então, é diferente de simplesmente fazer uma reabilitação, faço o mesmo tipo de trabalho, só que com enfoque da parte funcional, para pegar como se fosse esse atleta, né? Trabalhar com os gestos funcionais para reabilitação. Mas, além disso, que é o que eu tenho mais procura, são bailarinos que falam: doutora Luciana, eu quero melhorar os meus giros, eu sou muito ruim em piruetas, eu tenho dificuldade em equilíbrios, eu tenho dificuldade na rotação externa do meu quadril, que é o andeor, né, para os bailarinos. Então, às vezes eles trazem uma dificuldade de funcionalidade de dentro de sala de aula, que com os exercícios que a fisioterapia dispõe para a gente, eu consigo melhorar essa performance dele, trazendo a consciência. Eu não vou trabalhar fortalecimento de músculo, né? São outros elementos, por exemplo, a mobilidade articular. Às vezes um bailarino tem um tornozelo muito flexível, muito hipermóvel, e ele tem um quadril mais rígido. Então, ele vai sofrer com essa descompensação de questão de mobilidades, né? Alguns artigos colocam que as bailarinas precisam ter um determinado grau de flexão plantar e de plantiflexão, para que elas não se machuquem, por exemplo, na hora de subir nas pontas. Então, se eu tenho uma bailarina que tem dificuldade em fazer o movimento da ponta com o tornozelo, eu vou lá, vou avaliar, vou ver qual o grau, qual o ângulo que ela consegue fazer isso e vou transformar num exercício para ganhar mobilidade. Coloco a sapatilha de ponta nela, vejo qual a dificuldade dela, se é no meio pé, se é no antepé. Então, a gente trabalha simplesmente com... É simples, assim, olhando parece complicado, mas é justamente a experiência da parte ortopédica levado para a funcionalidade da dança. Assim como você pegar hoje um fisioterapeuta de um clube de futebol, um fisioterapeuta particular, de repente, de um boxeador, ele vai trabalhar exercícios específicos que tragam essa consciência corporal e o restante vai ficar lá para o educador físico, para o treinador dele mesmo, né? O bailarino, o dançarino, assim, ele possui uma mesma exigência de um atleta, né? Então Sim, é pesado. a gente vai trabalhar em relação à função que ele precisa, né? Então, por isso que, como eu botei o exemplo anterior, né, é nada mais específico somar essa tua posição hoje, a tua formação de fisioterapeuta, como também uma bailarina, né? Isso acaba somando Exatamente. muito mais. Mas assim, Lu, mesmo tendo toda essa tua experiência no balé, a gente se tratando da fisioterapia da dança, né, com esse nome, né, até só o bailarino, só o balé clássico assim pode se beneficiar dessa área de atuação? Ou você já trabalhou com outras áreas também? Não, eu já tive bailarina de flamenco, eu já tive bailarino de danças urbanas, que foi meu paciente também. Inclusive, hoje eu fiz a live com ele nos bastidores, 1 hora da tarde. É um super profissional, ele é meu colega ali na escola, hoje ele dá aula ali para as meninas. É, toda a parte, como eu comentei, né, toda a parte de reabilitação ortopédica a gente consegue levar para a funcionalidade. As danças, elas não têm, parece ser diferente, né? Uma dança flamenca tem uma coisa de princípios mais fortes, a gente sabe que é diferente o impacto que o flamenco Liz tem. Ortega entrando aí, a nossa colega do Paraguai, também Ó, que trabalha com legal, Liz. bailarinos no Paraguai. Ah, é verdade. A Que legal, Liz. Liz, obrigada. Então, tudo,
por exemplo, vou dar um exemplo de treino de equilíbrio, né, para as danças urbanas. Eu vou trabalhar, as danças urbanas, o contemporâneo, tem muito movimento de cabeça, a coisa da queda e de voltar rápido no jazz, o flamenco que trabalha muito a movimentação com o tronco, por exemplo, a dança do ventre também, que trabalha muito as cabeças, os giros, né. Então, por exemplo, um trabalho bem específico é esse trabalho do sistema vestibular, do sistema visual, da parte de equilíbrio, por exemplo, abrange todas as vertentes de dança. O contemporâneo e o jazz principalmente, porque eles mexem muito o pescoço. O bailarino faz os giros, ele tem a marcação de cabeça, ele precisa movimentar esse pescoço. Então, esse é um exemplo simples ali que eu vou estar cuidando de todos eles, porque todos eles têm essa mesma variável dentro da dança. É o trabalho do equilíbrio que tem a movimentação das cabeças. Aí você me pergunta, mas como é que você sabe disso? Isso é realmente a vivência, né? De assistir outras danças, de querer ir aprofundar outras danças. O que eu menos tenho contato realmente são as danças urbanas, que foi quando esse bailarino veio para mim, mas eu já o conheci, ele já dançava comigo, ele já foi meu aluno. Então, ele começou a vertente dele para levar para as danças urbanas, aí eu tive que ir atrás um pouquinho, mas eu já conheci o corpo dele, já entendi o que tinha acontecido. Ele veio com estiramento de posterior para mim, mas que ele queria especificamente cuidar daquilo. Então, eu já levei para outro foco, não tanto para a funcionalidade das danças urbanas dele. E eu gosto tanto do que eu faço, o balé foi meu carro-chefe, eu comecei com balé, mas eu dei aula de jazz, dei aula de contemporâneo, fiz sapateado, dancei flamenco quando eu dancei lá na Espanha, sarsuela, enfim. Aí as vivências vieram do corpo mesmo, e você conseguir linkar que todas as danças são capazes da fisioterapia alcançar, com certeza. Exatamente. Eu fiz essa pergunta justamente por isso, né? Tendo a sua vivência toda no balé, mas a gente se tratando de um termo fisioterapia da dança, existem vários tipos de dança, né? Então, a gente sabendo, como eu também falei anteriormente, que o bailarino ele possui uma exigência de atleta, ele tem que ter, né, essa musculatura preparada para ele executar uns saltos, movimentos repetitivos com melhor destreza, né? Então, dessa forma que a gente vai casar essa nossa atuação como profissional da área aí da fisioterapia. Entrando uma pergunta aí, ó. Nas danças urbanas, as lesões acontecem com mais intensidade devido ao tipo de esforço dos treinos? Samuca, é igual todas as modalidades de dança. O esforço acontece principalmente de movimentos repetitivos, né? Então, se a gente for pensar, por exemplo, um hip hop, que é aquele que vai mais para o chão, ele faz mais contato com a mão no chão, ele vai estar sempre fazendo aquele tipo de movimento, né? Os handstanding que coloca a cabeça no chão, que eles giram com a cabeça no chão, sempre vai haver um esforço por causa dos movimentos repetitivos. O ideal seria que essas lesões não acontecessem com tanta intensidade do fato de se o bailarino se cuidar, né? Por isso que a gente está aqui hoje no mundo, eu quero fazer isso de meta de vida, para que eles não se machuquem tanto. As lesões vão acontecer, eu não sou Deus para falar não, eu vou eliminar as lesões, né? Eu vou diminuir a incidência das lesões. Por quê? Porque, como o próprio Dr. Fabrício falou, eles são considerados como atletas. Hoje, mais ainda, eles assistem coisa no YouTube, eles assistem coisa no Insta, eles querem fazer igual sem nenhum preparo. E aí o professor, às vezes, também assiste e fala, nossa, aquela companhia incrível, eu quero pegar e fazer aquilo com os meus bailarinos, se não para mais. Então, há uma competição muito delicada na dança, então as lesões vão acontecer assim pelo excesso mesmo. Hoje a gente fala no pain, no gain, né? Antigamente era sobe a perna, se não doer, tá errado. Sobe essa perna, tá fácil, tá errado. E hoje o bastidores lá com a minha empresa também de treinamentos é no brain, no gain. A gente tem que pensar no que tá fazendo. Levar a função cerebral por em alta do que ficar com aquela tensão, contração excessiva muscular. Exatamente. A dança, assim, ela tem alguns movimentos que às vezes ela coloca alguns movimentos que não são nem fisiológicos, né? Então, por isso que acaba tendo grande chance de lesão, né? A Franciele Rosa tá aí também, vou dar um beijão para ela. Ela tem uma pergunta aí também, Lu, para você, ó. Lu, mudou alguma coisa para os pés dos bailarinos?
porque a descarga em ponta, em pés, em crescimento parece que machuca. Em pés em crescimento, sim, Fran. Antigamente, na verdade, se tinha mais cuidado quando colocava os bailarinos nas pontas. Antigamente, se tinha assim uma regra, a bailarina só entrava nas pontas com 10 ou 11 anos. Eu entrei no balé quando eu tinha 12 para 13, mais ou menos uns 2 meses antes de eu fazer 13 anos, e não deu 2 meses que eu comecei o balé, eu já estava nas pontas, porque eu já tinha idade. Então, daí a gente volta, ok, antigamente se tinha essas regras, mas o meu corpo não estava preparado para aquilo. Até quem sabe a tendinite que eu tenho hoje foi por isso, porque eu entrei nas pontas, naquele mesmo ano que eu entrei, eu dancei um solo nas pontas. Porque a minha professora falou, você é boa, você vai dançar nas pontas. E eu disse, uau, que maravilha! Eu não sabia o que me esperava no futuro. Hoje, a gente tem muitos tipos de sapatilha de pontas, Fran. Então, eu acho que hoje ajuda um pouquinho mais, mas ainda assim existe essa coisa de tem que colocar o bailarino na ponta. Tem escola, não vou falar onde é e nem qual o nome da escola, que a mãe leva a bailarina de 8 anos para uma escola. Eu queria tanto que a minha filha começasse pontas. Eu falei, infelizmente aqui, né, algumas escolas têm um pouquinho mais cuidado. Infelizmente aqui a gente não coloca sapatilha de pontas com 8 anos, porque o pezinho está em crescimento, o corpinho inteiro, né, inclusive está em crescimento. Daí ela vai para essa determinada escola e colocam na ponta. Por quê? Por causa da parte financeira, da parte comercial. Né? Então, existe um pouquinho vamos dizer assim, de lesões ainda em cima desse tema. Mas a gente sabe que hoje existem milhares de sapatilhas, de tipos, de Alguns gáspia, ajustes, né? Vamos dizer, a gente vai evoluindo um pouco, assim como os nossos estudos todos em cima de tratamento, isso aí também vai evoluindo muito, né? Mandar um beijo para essa minha amiga Lilian também, lá da minha cidade natal, de Roseira. Andréia entrou aí falando que nós dois somos duas feras. Beijão, Déia. E a Lília deixou uma pergunta ali, ó. Essas danças são só para profissionais que tiveram algum tipo de lesão? Essas danças, assim, não sei se você quis dizer o tratamento, tá, Lília? Mas a dança, o que a gente está falando, seriam os tipos de dança, né, Lu? E aí o que a gente quer passar é que dentro essa técnica, fisioterapia da dança, que ela é voltada à reabilitação dos profissionais bailarinos, dançarinos, né? Só esclarecendo aí Talvez para ela. A Lininha não tenha pego o início da conversa, né? A fisioterapia da dança, como até hoje, inclusive, o Rafael Serigato, que é o que fez comigo a live hoje, o pessoal lá de Cuiabá, que eu comecei dançando lá, né? Me chamou para fazer a live, ele tem uma escola de dança lá. Estava falando justamente isso. A gente entra pensando fisioterapia, é tratamento de lesão. Né? Então, não são só profissionais que tiveram algum tipo de lesão. Eu já tive, inclusive, bailarinos que vieram para mim que queriam melhorar na sala de aula. Eles não queriam malhar, eles não queriam ir para uma academia de ginástica com um educador físico, então eles vieram com a físio. Eles saem do mesmo jeito que eles entraram. Eles não saem com fadiga muscular, de treino de carga. Eles saem com uma consciência corporal maior, um treino diferenciado, com a funcionalidade, né? Se eu pegar, por exemplo, puxar e no máximo vai servir para o bailarino que precisa levantar a bailarina, ele precisa ter força de tríceps e força de bíceps para descer. Então, isso na academia, tá? Ele tem que treinar, eu concordo que ele tem que fazer força muscular na academia, ele tem que ter um treino muscular um pouco mais intenso. Mas comigo ele não precisa ter só lesão, ele vem querendo melhorar em sala de aula. Exatamente. É que assim, respeitando todas as áreas, né, fisioterapia, o educador físico, a gente sabe um pouco mais do movimento em si para tratar como função, ou reabilitar, ou até prevenir, né? Que até muitos dos pacientes que estão com a gente na clínica também vêm muito por conta de prevenção. Como você falou, melhorar a performance, melhorar tudo para o desempenho dele dentro da dança, né? A gente ouve muito de prevenção na faculdade só para idosos, né? Prevenção de quedas, prevenção de... Né? Então, que é uma coisa que a gente quer quebrar um pouco isso, né? E mostrar que a fisioterapia preventiva, ela tem muito mais valor ainda, né? Não só especificamente na dança, né?
mas para a vida. Esse ano mesmo eu tive um paciente que ele veio procurar fisioterapia por prevenção. Inicialmente ele disse que ele estava até meio receoso de falar que ele estava vindo para procurar por prevenção. Ele falou, olha, eu não tenho Nossa, dor, não está doendo nada, mas eu, assim, é até chato, eu vim procurar isso é a palavra dele, né? Mas assim, eu falei, quem dera se muitas mais pessoas viessem procurar a gente de forma preventiva. Isso porque ele joga futebol de final de semana. Então ele sim. tá tendo um desenvolvimento muito grande e ele vê e ele fala, nossa, se os meus colegas fizessem isso, eles também teriam aí menos chance, menos risco de lesão, né? Sim. Tem um comentário da Clara Prado aí, na escola dela também acontece o mesmo. Os alunos saem porque os pais não compreendem o cuidado que eles têm, que nós temos, né, os profissionais. No Vocês, no caso da caso, lá sabatina dentro. de contas, né? Isso. Aí vale a ética, né? Tô rindo do comentário da Fran ali. Oi, Liz do Pubs. Só quem tava na pós sabe essa piadinha interna ali. Ah, Ai. Lu, legal, dentro bastante da gente. fisioterapia da dança, tem mais alguém que tu queira? Tu viu alguma coisa Não, aí? tem bastante gente Tá. legal entrando, André, o pessoal que a Na gente conhece. fisioterapia da dança, aqui, assim, na nossa cidade, na nossa realidade, claro que eu acredito que exista outros profissionais também voltados ou trabalhando com isso, né? Mas aqui na nossa cidade, você conhece, existem, ou mais próximo, ou profissionais que você reconhece, assim, dentro da fisioterapia da dança? Existem mais profissionais que atuam nessa área específica, entre fisioterapia e dança, Em Foz, não. especificamente? No Paraná, não. É, a gente tem um pessoal bem Que eu forte conheço ali a no Rio Liz de também, Janeiro. né? A Lisa, que trabalha com o pessoal no Paraguai, O também Paraguai trabalha vai com a ter Física da Jaqueline Dança, mas ali. nosso Aqui vizinho aí, nossa tem, vizinha. verdade. Aí o pessoal ali no Rio de Janeiro tem a Carolina Lima, que é a fisioterapeuta do Petit Dance, que é uma escola que forma muitos bailarinos que vão para fora do Brasil. Hoje tem uma bailarina famosa lá fora no Royal Ballet, que é a Maiara Magri. Então, é uma escola assim, bem conceituada, e a Carolina Lima trabalha com a fisioterapia, com essa parte da fisioterapia. Tem também grandes escolas, assim como a própria Petit Dance, tem alguns trabalhos. O pessoal ali de Joinville, né, na escola do Bolshoi, tem um fisioterapeuta lá, só que lá o fisioterapeuta trabalha só com lesão. O bailarino só vai Só para com ele lesão. quando tem uma lesão, isso. Ela não É, tem abertura para a parte da prevenção. eu Eu estive conheço. num congresso de Londrina e tinha uma fisioterapeuta lá e ela comentou exatamente isso. Que eles trabalham na forma da recuperação, né, da lesão. É, Que eu acho, foi comentado que erro, né? Deveria trabalhar com a forma preventiva e não só recuperação. fazer um pouquinho desse paralelo, né? Que é o que eu justamente faço aqui na escola de dança da Duodevan. Ela tem esse trabalho paralelo de sala de aula e de preparo físico desde que ela abriu a escola. Eu cheguei em Foz há 10 anos e ela já tinha esse trabalho. Então, assim, poucas escolas eu conheço que tem essa mentalidade como ela. Inclusive, eu entrei porque ela tem esse gancho, né? Eu caí aqui em Foz de paraquedas e encontrei a escola dela quando eu me formei. Falei, é isso que eu faço? Ela falou, é isso que eu ofereço para os meus alunos. E foi muito legal esse encaixe. Tem um fisioterapeuta no Nordeste, que é o Roberto, que também trabalha com físio. Ele não é bailarino, ele não foi bailarino, mas ele é um fisioterapeuta específico com a especialidade em bailarinos. E tem uma pessoa muito famosa no mundo todo, que é a Marie Walton, que trabalha com uma técnica chamada Progressing Ballet Technique, que ela usa muito as bolas suíças, as bolas médias para trabalhar com as crianças pequenas, terabandes de elasticidade bem fraca, que ela coloca nos braços para trazer as tensões das rotatividades da colocação dos braços, por exemplo. Ela tá em evidência, inclusive eu fiz o curso dela em São Paulo no ano retrasado. E foi incrível, assim, porque ela coloca justamente todos os elementos que o balé tem para o treinamento do PBT, né? Mas esse treinamento não precisa ser fisioterapeuta nem educador físico, pode ser somente profissional da dança, professor de dança.
Então, assim, tem bastante coisa Legal. acontecendo, sabe, chefe? Tem bastante coisa acontecendo, mas ainda assim a gente precisa de um pontapé inicial, assim, a galera se juntar um pouquinho, né? Que a gente está tentando fazer nas lives do Bastidores. Chamar os nossos colegas de todos os lugares do Brasil e para eles falarem um pouquinho do trabalho deles e a gente conseguir fazer essa parceria. Muito bacana. É legal, hoje você tem um trabalho dentro de uma escola de dança também e atua lá conosco no Instituto, né? Onde a gente consegue atender outros alunos também, não só da escola que você trabalha hoje, né? Até como você já comentou aí. Dessa tua experiência, Lu, toda com a fisioterapia da dança, a própria fisioterapia, mas voltada mais para a dança, né? Esse nome fisioterapia da dança. Quais, assim, as principais lesões que a gente pode encontrar aí na dança, ou as que você já encontrou na tua experiência, na tua prática aí? Tá, deixa eu só dar um oi aqui pro pessoal. Olha que legal, a Ana Pode dar, Gomes claro. foi uma aluna minha de um curso que eu dei de professores de balé, querida, ela trabalha com o pessoal ainda lá na Vila C. O Rafa, colega meu aqui de Foz, que trabalha com música. Minha irmã tá aqui, a Ariene também, que foi uma aluna minha de balé, hoje faz faculdade de físio. Legal, pessoal, obrigada por estar aqui novamente. O André aí, lá da Cia do Corpo também, Frank, um colega meu do Rio de Janeiro, Jorge Patrick, pessoal bacana aí acompanhando a gente. Ben-Hur, Legal. acabou de entrar aí também. Vamos ver o que a Alice falou aqui, antes da gente continuar? Vamos. Eu não achei, você passou para ela? Acho que foi o último aqui que ela colocou. Deixa eu Si ver. entiendes, si entiende de Uh, los pasos de ballet, sabrás elaborar o protocolo de tratamento. Exatamente. Aqui o grande efeito é o equilíbrio. Liz, aqui a gente também encontra muita dificuldade no equilíbrio mesmo. E justamente você ter um pouquinho do conhecimento da dança, o protocolo de tratamento é outra coisa, a funcionalidade 100%, né? A minha dissertação de mestrado, inclusive, foi justamente sobre isso, né? Sobre as lesões dos bailarinos, que foi aqui em Foz que eu fiz, distribuí os questionários nas escolas. E assim como a maioria dos artigos, a maior incidência de lesão são os tornozelos, são nos tornozelos, nos joelhos, nos quadris e para os homens na coluna, por causa justamente dos lifts, né, que a gente chama, que é pegar as bailarinas, colocar toda aquela carga da bailarina nos braços, levantar, colocar aqui nos ombros, por exemplo, sobrecarrega bastante a coluna. Outro exemplo da lesão da coluna para o homem é porque ele salta mais, né, eles têm o foco dentro da característica da dança masculina são saltos, então eles saltam mais que as meninas, então também sofre um pouco mais esse impacto na coluna. E das meninas é o tornozelo, justamente por causa da sapatilha de pontas, né? é, Tem uma exatamente profissão isso, né? nos Estados Unidos que é pessoas especialistas em achar qual a melhor sapatilha para o pé da bailarina. Às vezes, Que essa legal. especialista nem foi bailarina, nem foi professora de balé, se especializa no tipo de sapatilha que existe, né, de várias marcas. Ela não é especialista, ela não vende só uma marca, ela é especialista no pé da bailarina e fala, ó, essa aqui é a sapatilha melhor para você, com esse desenho, com esse formato, com essa mobilidade de palmilha. Isso é super legal, isso deve ter uma consequência, assim, benéfica, maravilhosa. Legal. Mandar um beijo para Ellen também, está acompanhando aí uma paciente nossa lá da clínica. A Andrea passou aí que a tua vivência da dança te facilita a entender os pontos que precisam ser trabalhados, né? Que a gente já tinha Sim. comentado aí em cima também. Bacana. É exatamente isso que a gente vem acompanhando, né, Lu? Que as principais lesões aí, elas estão voltadas principalmente ao membro inferior, né? Que é justamente muito mais o que a gente trata, da lombar para baixo, sempre é onde vai ser mais lesionado, a não ser que seja um trauma, né? E aí acaba sendo outros pontos aí, porque a maioria das lesões eu acredito que sejam por traumas ou sobrecarga, né? Dentro da Por dança, exatamente, por por excesso de overuse. uso repetitivos, Ó, a Juliana, minha colega lá, então é correto dizer que o treinamento de prevenção nos homens é mais voltado para a força de membro superior e core? Pode ser que sim, mas eles têm uma exigência maior, né, com a parte disso dos membros superiores e core.
Tem exercícios que às vezes eu passo para o meu aluno bailarino lá da escola, eu coloco ele para fazer um exercício específico de tríceps, por exemplo, e com as minhas alunas eu já faço um outro tipo de exercício. Mas tudo faz parte, né? Se eu não trabalhar o core da minha bailarina, como é que ela vai ficar num equilíbrio? Então, acaba que é geral, assim, esse trabalho. Mas, claro, se a gente tivesse um bailarino homem só, eu daria um enfoque, com certeza, aí de membros superiores e abdômenes. Deixa eu só ver se tinha mais alguma coisa aqui para cima. Acho que eu passei, a gente adianta. Patrick passando aí que o Instituto de Fisioterapia está sempre à frente. Excelentes profissionais. Obrigado, Patrick. Esse da Juliana, tu já leu? Isso, da Ju eu li agora. Perfeito. Andréia também aí. Profissionais de educação física precisam ser fisioterapeutas para que o trabalho de preparação física seja completo. Acho que tinha alguma coisa acima, por isso está faltando. A fisioterapia é fundamental para quem faz movimentos repetitivos e exige muito do corpo. E os profissionais são complementares, né? Quem Profissionais de que educação falou física essa precisam... beleza? A gente coloca a frase do ano. Quem que falou isso? Andréia. Ah, que Andréia. querida. Ah, isso aí, André. Obrigado, André. Opa. Oh, acho que não tem mais nada. Sim, a gente vai deixar a live salva aí, tá, Mari Campos? Para vocês acompanharem um pouquinho mais. Certo, Lu, dentro de tudo isso, da tua experiência, a gente já viu ali quais são as lesões, né? A gente sabe que elas são muito mais voltadas aí para membro inferior e tal. Dentro de outras que a gente consegue, que vai encontrando também, né? Como você falou a questão, André, você falando das lesões, entre outras que vão aparecer também, mas que são coisas mais tegumentares a nível de pele, né? Calo, bolha, essas coisas que vão aparecendo, mas não compete tanto a gente, é mais os cuidados, né? Sim. Beleza, mas dentro de tudo isso, como que você monta assim, mais ou menos o teu plano de tratamento na fisio da dança? Como qualquer tratamento, né? A gente faz a avaliação primeiro e fica em cima da queixa principal do bailarino, do paciente que está ali comigo. Eu tenho uma bailarina que ela começou o balé mais velha, ela tinha 29 anos quando ela começou o balé, mas ela já tinha um formato de pernas, que é aquela perna de hiperextensão, que dificultava um pouco a subida dela nas pontas. Então ela falou, no primeiro ano que eu fiz balé, eu já comecei as pontas. E não me dava bem. Então a gente vai no foco do que o bailarino quer ou precisa, né? Claro, ou a lesão que ele traz para querer melhorar. Então, a gente pensar, eu como prof de balé, que eu fui por 17 anos, eu peguei desde o Baby Class, que foram as minhas primeiras turmas quando eu comecei, quando eu tinha 16 anos, e fui graduando, dando as aulas, e fui vendo que existe essa evolução, como toda escola de treinos, né? Você vai fazendo essa graduação com as bailarinas, e cheguei dando aula para balé adulto avançado também. Eu tive um pouco de vivência de todos os graus. Quando eu trago isso para o tratamento, é a mesma forma. Se eu pego essa bailarina que veio para mim com 1 ano de balé e quer melhorar para subir nas pontas, o tratamento que eu vou fazer para ela é como se ela fosse uma bailarina de 9, 10, 11 anos que acabou de entrar nas pontas. Não vou exigir do corpo dela por ela ser mais velha. Talvez o processo corra um pouco mais rápido, né? Então, eu trago aqueles elementos de sala de aula que ela deveria saber. Por exemplo, uma bailarina que acabou de começar pontas, ela só sobe nos 2 pés. Ela não sobe em um pé só. Ela não faz o movimento de um pé só rápido. Então, eu vou trabalhar aquele elemento da subida. Por exemplo, o trabalho de flexão do dedo, que é a finalização da sapatilha de com o pé no chão. Ela sobe na meia, a hora que ela vai subir na ponta, ela precisa dessa força de flexão de dedos. Então, já é um foco que eu teria que fortalecer. Inclusive, essa aluna, ela tem os dedos compridos. O dedão dela é bem desproporcional aos outros dedos, comparado com o pé, que não tenha esse desenho. Então, ela tem uma dificuldade. Um dedo dela, do dedão, é levantado assim para cima.
o dedo esquerdo dela. Então, eu preciso trazer esse dedo para flexão para ganhar uma base até com o pé no chão e trazer a força da flexão do dedão para ela subir na sapatilha de ponta. Então, eu vou em cima justamente das dificuldades que ela tem com o protocolo de graduação de uma bailarina. Eu tive uma bailarina com uma canelite, ela tinha 10 anos de balé, mas ela só tinha 13 anos. Ou seja, ela tinha acabado de entrar nas pontas, mas ela tinha uma vivência de 10 anos de balé, né? Então, aí eu já vou transformar o corpo dela. Consegue? Ela entrou na ponta, ok, ela já está num outro nível porque ela tem uma vivência. Eu sei quais os graus que ela passou, mas acabou que o corpo dela não absorveu aquele treinamento. Então, ela veio com muita dificuldade para subir nas pontas para mim. Então, eu consigo enxergar lá na sala de aula, ela tem 13 anos, ela deveria estar fazendo isso, isso, isso e isso nas pontas, ou isso, isso, isso na meia ponta, e ela não dá conta. Então, eu vou tentar trabalhar o protocolo de treinamento junto com o protocolo de evolução que ela deveria ter no balé. Legal. Tem uma pergunta aí da Liz, se você trabalha com o diafragma, com as bailarinas. Trabalha Liz, o diafragma. É bem difícil eu trabalhar o diafragma. Os amigos paraguaios aí, ó, com pergunta em espanhol e tudo. Trabalha o diafragma? É difícil trabalhar o diafragma. Hablate espanhol. Porque muitos exercícios que elas me trazem, coisas que elas me trazem com dificuldade, vão um pouquinho mais, vamos dizer assim, no enfoque um pouquinho mais ali da parte de tornozelo, de joelho e quadril. É claro que tem a ver, o diafragma traz toda essa cadeia cruzada da musculatura, né? Mas eu costumo trabalhar um pouquinho de diafragma nas bailarinas que tem mais dificuldade de coluna. Quando elas têm pouca mobilidade na lombar, quando elas não conseguem encostar a mão no pezinho lá na frente, precisa de um pouco mais de alongamento, a gente sabe, né, que o bailarino, o ginasta precisa disso. Então, é um bom questionamento, Liz, que a gente sabe que o diafragma é um músculo importante para esse tipo de exercício, né, principalmente de braços, quando os braços têm que elevar lá para cima, enfim. Mas são poucas vezes eu trabalho isso com os meus bailarinos. O treinador Molina entrou aí também, ó, um personal muito bom, e hoje em dia vem fazendo algumas danças aí também, né? Trabalha um pouco com dança. Legal. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Legal. O exercício sempre é o melhor remédio, né, Lu? Para que a gente possa trabalhar com esses pacientes, sendo na reabilitação ou, no caso, uma forma de prevenção, né? Sim. Você chega a tirar esse seu aluno da dança? Ou você mantém ele na dança após uma lesão, por exemplo, de joelho, quadril, que seja? Você chega a tirar ele da dança? São somente voltados, você diz os exercícios somente voltados para a funcionalidade? Não, a pergunta é assim, se o paciente chega com uma lesão para você chega a tirar ele da dança, das aulas que ele está fazendo, você proíbe ele de fazer, ou você reabilita paralelamente? Entendi. Foi falado um pouco até sobre esse assunto hoje lá no pessoal lá de Cuiabá, que realmente existe assim uma responsabilidade, né, do fisioterapeuta ou do próprio ortopedista para esse tipo de, se ele vem com uma lesão. O que a gente fala eu deixo a critério, porque a parte comercial da escola é complicada, né, principalmente eu que estou dentro de uma escola, né, então é difícil chegar e falar comprometi aí agora, da escola. Não é complicado, isso é super complicado. Sim. Eu deixo o paciente, eu deixo o aluno ou o pai e o dono da escola escolher. O ideal para tratar essa escoliose é que o bailarino pare de 2 a 3 meses para fazer um tratamento. Se ele continuar, eu coloco, se ele continuar fazendo aula, ele pode vir a ter uma carreira mais curta e deixar esse sonho, podendo até se machucar por uma descompensação. E se ele parar por esse pequeno tempo de dança, ele vai conseguir fazer, de repente, uma carreira um pouquinho mais prolongada, conseguir dançar sem dor, conseguir dançar tranquilo, sabendo que ele vai ter uma melhor performance. No ano
Retrasado, quando eu tinha acabado de entrar lá na clínica da minha colega, na Podoclin, essa minha aluna com a canelite veio para mim e eu disse, e ela, inclusive, a minha aluna lá na escola também, eu disse, mãe, ela precisa parar. Eu não falei para ela, olha, eu deixo a seu critério. Falei, ela precisa parar, porque ela estava com edema ósseo na tíbia. Então, assim, Aham. foi uma questão que eu precisei afirmar e, ok, ficou a critério dela e ela tirou, ela confiou no meu trabalho. Mas eu deixo a critério do paciente, do pai. Doutor Fabrício, eu não consigo pensar que a responsabilidade é minha, claro, mas eu também transfiro essa responsabilidade para eles, né? Não adianta a gente só falar para ele continuar dançando, mas não fazer tal Tá coisa, cortando um né? pouquinho. Como, Agora foi. não, tá indo? Não te Não adianta a escutei. gente falar Agora pra, vai. escutou? Não dá pra gente falar para ele continuar dançando, apenas não fazer tal coisa, né? Eu acho que o ideal seria a gente gerenciar um pouco a carga para a gente para poder intervir depois, né? Que acaba sendo um pouco mais Justamente. difícil, mas se a gente conseguir intervir, né, e gerenciar, na verdade, essa carga que ele vai exigir, o período, o tempo, né, de aulas, de ensaios e tudo mais, eu acho que a gente consegue também tratar paralelamente, né? Isso É aí. complicado você pegar um aluno e falar para ele, olha, você pode fazer aula até determinado momento. A partir desse momento que eu vou ter impacto aí no teu pé, na tua canela, você tem que ficar sentado. Como é que eu vou falar isso para ele? No balé, inclusive, né, você não tem essa característica do professor falar, tá doendo, então senta. O professor vai continuar. Você nem fala que tá doendo, você nem abre a sua boca para falar que tá doendo dentro de uma sala de aula de balé, que é um pouquinho mais essa exigência. Então é O complicado eu falar dançarino para ele aluno, acaba omitindo, né? Ele acaba omitindo um pouco, escondendo um pouco essa dor também, né? sim, Para sim. justamente não Então o ideal acontecer isso. é parar total, ou é parar total, ou ele continuar e encarar, né, as consequências de quem sabe essa lesão não se curar. Porque exatamente como a gente colocou no início, né, que o bailarino, ele é como um atleta, né? Então a gente vai ter todos os cuidados como um atleta. Hoje a Sim, gente fala aí dos esportes, por exemplo, ou até mesmo colocando aí para alguns o CrossFit, né, que traz muitos pacientes lesionados para a gente, eu principalmente tratando muito essa parte de joelho e quadril, e sendo uma das principais lesões também que pode acontecer na dança, às vezes ele vive daquilo, ele gosta muito daquilo e realmente ele não vai parar de fazer aquilo, né? Então, se a gente conseguir, é diferente, talvez seja isso que você colocou. Eu vou colocar como exemplo a dança e o futebol. Não dá para eu falar no futebol para ele jogar um pouco, jogar menos, né? Não tem como, porque a hora sim. que a bola vem, Tá ele lá vai no correr, ele vai campo, dividir, ele vai a gol, né? justamente. Mas nos outros esportes que é possível, a gente tem esse cuidado de diminuir, intervir nessa questão da carga, né? Diminuir as sessões, diminuir. Nós temos ângulos de proteção que a gente consegue tratar e melhorar isso, né? Isso dentro do consultório. O Gabriel Claro. Gonçalves aí dando boa noite pra gente. Boa noite, doutor também, Legal, fisioterapeuta. Gabi, que bom vocês por aí. E então é É, dessa forma que a gente vai trabalhar. Porque eu para acho que é complementar, possível, pode sim, continuar. A gente está dando um delay eu daí. acho, dá travando um pouco. Porque assim, é É, impossível a gente zerar o risco de lesão desse paciente, né? Então, é, o que a gente isso que eu passa é os comentei cuidados. aquela hora. Comentei aquela hora, a gente não vai conseguir zerar o risco de lesão, porque ele tá no campo, ele tá na chuva para se molhar, né? Mas o ideal é que a gente, como profissional, junto com o educador físico, junto com o ortopedista desse profissional, por exemplo, a gente consiga fazer um trabalho que te diminua o risco das lesões. Né? A gente consegue enxergar assim que todos os atletas, ou a maioria dos atletas, eles não estão sempre na alta performance. Se eles estiverem sempre na alta performance, eles vão se machucar.
Então, eles ter aquele trabalho, aquela continuidade, não dá para ficar em campeonato o ano inteiro, não dá para ficar em apresentação de espetáculo de palco o ano inteiro, precisa fazer aula, precisa ter o descanso ativo, ou descanso até sem ativação, né? Ficar realmente deitado, prostrado na cama. Então, a gente precisa Aham. desse corpo se recuperar. Agora, o atleta não tem como ele ficar 100% na performance. Então, ele vem para a gente com esse intuito de tentar fazer um treinamento paralelo para que ele não perca a performance dele. É difícil realmente você dizer para o atleta que ele tem que parar porque ele está lesionado. A não ser que seja um atleta profissional que tem esse resguardo aí da parte financeira, da empresa que contratou ele, né? E também vai além Exatamente. da paixão. Eu fiquei louca quando eu tive que parar 2 meses porque eu fiz uma protusão discal com 22 anos. Eu estava no auge da minha carreira na Espanha. Eu chorava o dia inteiro. E aí eu fui pra físio, fiz uma super físio, fiz um super fortalecimento. Eu ia para as aulas todos os dias, mas eu fazia só exercício de fortalecimento. Eu ficava chorando enquanto as minhas amigas faziam aula e eu fazia os meus exercícios. E aí eu vim para o Brasil com essa consciência. Puxa vida, é aí que eu tenho que entrar. Muito bom. Muito bom mesmo. Acho que tem uma pergunta aqui. Quais as técnicas de físio que você mais... Opa, sumiu. Clara Prado, tá? Quais as técnicas de físio que você mais utiliza para ajudar na melhoria da performance, de performance? Claro, eu uso a minha técnica. O meu projeto, Opa! que é Isso é a ótimo. fisioterapia da dança. Eu uso o meu, que é justamente o que a gente veio conversando a live toda, né? É a minha vivência da fisioterapia, a minha vivência com a dança, e eu fiz a minha técnica, eu fiz a minha maneira de reabilitar ou de prevenir a lesão. Mas eu trago outras coisas, claro, de cursos que eu fiz, por exemplo, o Mulligan, o Maitland mesmo, que mais? O próprio Tafar, né, que a gente tem aqui na região sul do Brasil, que é com o dry needling, enfim. Algumas coisas que já existiam, que eles colocavam como um tratamento para tirar a dor, a crochetagem, enfim, são tratamentos específicos da fisioterapia de terapias manuais, mas a parte da cinesioterapia mesmo é o meu método que eu criei para trazer essa consciência corporal aí, enfim, trabalhar com a fisio da dança bem específica. Algumas pessoas ainda me perguntam, da onde você tirou isso? Como veio essa ideia? Falar tudo daqui, da minha cachola. Veio tudo daqui. Exatamente. A fisioterapia da dança não é que você vai lá e vai dançar com o paciente, né? É toda a Não. bagagem que você tem como profissional fisioterapeuta, com o teu mestrado, com tudo, e você coloca todas essas ferramentas que você tem para melhor tratar, reabilitar ou fazer o tratamento de prevenção, né? Com esses pacientes. O foco dança, o foco dança é em relação às pessoas que dançam, né? É um nicho que nós estamos, que a fisioterapia está pegando também para dar uma atenção melhor a esses pacientes, a esses alunos, né? Nada melhor do que uma bailarina na prática aí para trabalhar com isso, né? A Clarissa acho que perguntou, porque como ela é fisioterapeuta também, né? Ela tem a Legal. vivência dela dentro da escola, ela dá aula de balé, ela tem a escola de balé dela com o marido dela e ela trabalha a maioria das vezes individualmente com as bailarinas, né? Ela não tem eu acho, não sei se mudou muita coisa de lá para cá, claro, me diga aí se você tem turmas que você trabalha com a fisioterapia. E é justamente isso que eu acho que ela perguntou, quais as técnicas, né? Então, coisas que eu falei um pouco lá no curso, quando eu dei da fisioterapia da dança em Bauru, foi um pouquinho do que eu trabalho, que foi o que eu criei porque eu achei que trazia essa melhora. Quem sabe um dia a gente faz um artigo, quem sabe um dia a gente faz uma coisa mais aprofundada aí com o meu método. Né, chefe? Mandar um abraço, né? Isso aí. Mandar um abraço para o Nabil aí, o professor de ortopedia da graduação, aí excelente profissional também. A Liz comentou exatamente isso aí, ó, que é o mesmo que ela faz lá também no Paraguai. Opa, sumiu. Porém, existem poucos artigos, né, científicos de fisioterapia da dança, né? Ixi, se E como a você gente tem tá algum artigo de fisioterapia da dança, me manda, porque eu nunca encontrei. em Eu espanhol, em sou inglês, o que tiver.
Eu sou a piolha dos artigos e realmente um específico para isso não tem. Aí, viu, Liz? Ó, é nós também. Vamos entrar nessa. O Gabriel colocou ali, né, quando a gente estava falando em tirar a pessoa do esporte, né, que realmente é difícil aceitar que a gente não pode praticar aquilo que gosta, né, por um período. Isso é ruim, né, mas às vezes acaba sendo cabível para evitar a piora do quadro aí, né. A A gente Males que tenta tá bem. não tirar por muito tempo, né, exatamente, a males que vem para o bem. O foco é não tirar essa pessoa, porque realmente ela gosta de fazer isso. Tem pessoas que vivem disso, né? De algum um esporte específico, ou aquilo ali é a vida dela, e aí a gente não pode tirar 100%, mas a gente acaba tendo esses cuidados aí que a gente tem que fazer. É triste, mas é assim mesmo. Muito bacana. Lu, a princípio as perguntas que eu tinha, que nos fizeram, eram essas, tá? Tá. Eu queria agora que você deixasse pra gente aí, né, dentro daqui do Instituto de Fisioterapia, só retomando um pouquinho, o que é a fisioterapia da dança, tá? E onde ela vai, quem precisa da fisioterapia da dança, antes, depois, lesão, sem lesão, fala pra gente aí, como é que é? Então, vou começar comentando sobre o antes da lesão, né? Então, a fisioterapia da dança, que Perfeito. é um projeto pessoal meu, que eu casei a vivência que eu tive com a dança e com a fisioterapia de pós-formada, depois do meu mestrado também em fisioterapia esportiva, criei o meu método de fisioterapia da dança para melhorar a performance do bailarino de sala de aula, diminuindo a incidência de lesões. Então, o meu bailarino vai vir para mim com uma queixa que ele precisa melhorar de sala de aula, por exemplo, aí a gente vai olhar para o bailarino como um todo, não como uma prof que fala, preciso que você suba a perna. Aí ele vem para mim e ele tem uma trava no quadril imensa e a coxa femoral dele não solta, porque a lombar dele está travada com o quadril. Então, a gente vai ter um outro olhar dentro do próprio movimento da dança que eu tive e tenho conhecimento. E falando em tratamento de lesão, como a própria parte ortopédica da fisioterapia nos cabe, eu vou trabalhar com a parte da funcionalidade, vou reabilitar esse paciente, mas trazendo funcionalidade dele com gestos funcionais, com movimentos e exercícios específicos para a funcionalidade. Não só o exercício dentro da dança, mas, claro, todo o que a parte da fisioterapia ortopédica traz para a gente para tratar essas lesões. Resumindo, Maravilha. eu gosto de Muito falar. bem, muito bem. Não, pode falar, a gente tem mais 4 minutos, mas pra gente Opa, falar um pouquinho aí. Vamos usar todo o tempo. Mas eu queria dar os parabéns, tá, para você, por esse excelente trabalho que você desenvolve, tanto dentro da clínica quanto fora. O meu obrigada. conhecimento em relação à profissional Luciana Bruschi, excelente, desde que eu ouvi falar, quando eu te conheci, o primeiro contato, e o prazer imenso em ter você na equipe Instituto de Fisioterapia de Foz do Iguaçu, tá? Obrigada, chefe. Eu vou E a gente poder oferecer esse trabalho assim de excelente qualidade, né? E é a ideia que a gente quer passar com essa live, a primeira live do Instituto, né? É a gente falar, botar aqui os profissionais do Instituto para que a gente possa trazer um pouco mais de informação além das técnicas. A princípio nós vamos falar de técnicas, né? Passar um pouco mais o conhecimento do profissional e onde a gente pode ajudar, né? A gente sabe aí que o termo fisioterapia da dança acaba sendo um nicho, mas antes de fisioterapia da dança, a Luciana Bruschi, além de bailarina, excelente profissional, fisioterapeuta, que atua dentro do Instituto de Fisioterapia. Muito obrigado aí Obrigada. Quero por aceitar o finalizar também convite. agradecendo e também dizer que eu tenho muita admiração por você. Também já conheci o seu trabalho de antes e trabalhar ali do teu lado, com você me olhando, eu olhando você, olhando e você com a mão na massa também. Eu fico assim lisonjeada por estar com uma equipe maravilhosa, com um cara super legal como você. Você traz assim uma segurança para a gente para estar ali dentro também. Agradeço muito Obrigado. por tudo mesmo, pela amizade, pelo trabalho, pelo profissionalismo. Muito obrigado. E aí, na semana que vem, a gente vai entrar aí com a Ignelza, então, tá? Vamos falar um pouquinho da área da Ignelza também, outra profissional excelente que trabalha aí com a gente. 5 segundos restantes. Tchau.